Nathalie, eu aprendo tanto com você! Vamos lá! Tá, calma. Essa é a Nathalie. Oi! Nathalie tem um canal chamado Afros e Afins. Conta do seu canal, Nathalie. Eu falo assim sobre brechó, costura, penteados afros, tipo esses dreads. E também falo sobre questões assim mais políticas, tipo feminismo, questões ligadas à negritude, à mulher negra, essas coisas. Uma coisa maravilhosa. E aí agora nós nos unimos para falar sobre o tão necessitado tema feminismo branco. Ou feminismo negro, ou feminismo e suas vertentes e correntes e divisões, que é um tema, tipo, gigante. Mas a gente vai fazer a coisa legal. Okay, vamos conseguir. Nós nos preparamos pra isso, né? A gente estudou e tudo. Mas então, como que a gente introduz isso? Eu acho que uma boa forma da gente introduzir é a gente acabando com a noção ruim que as pessoas têm. Toda vez assim que a gente vai falar sobre, tipo, feminismo negro. Ai, não, segregacionista! Quer dividir o Brasil em dois, negros pra um lado, brancos pro outro. Porque as pessoas acham isso. Que quando você tá falando de feminismo negro, você tá dividindo mulheres. Você tá falando que nós não fazemos parte da mesma coisa, por isso cada uma tem que ir pro seu lado lutar sozinha. É um pouco disso, mas não é isso. É só um pouquinho, sabe? É isso dentro de algo, tipo, muito maior. O feminismo, a gente sabe que ele... Eu sempre tenho esse problema de buscar as coisas lá atrás. Isso é um problema? Isso não é um problema. Isso é uma vantagem. Então tá. O feminismo é um movimento que foi muito eurocentrado. Ele nasceu com mulheres brancas, ele foi pautado por mulheres brancas. Então, desde o começo, o feminismo foi um movimento branco e só depois ele começou a buscar, tipo, nuances dentro pra ver a mulher negra. E não que sempre foi. Ele começou branco, se enegreceu em alguns aspectos, só que as discussões que a gente ainda às vezes levanta no Brasil, e tipo na internet, em coletivos feministas, em palestras, às vezes elas falam de um feminismo geral, como se o feminismo fosse a mesma coisa para todas as mulheres do mundo, para todas as mulheres do Brasil, para as mulheres que estão na Europa, para as mulheres que estão aqui, para as mulheres que estão na América do Norte, e não é. É tipo certas pessoas também falarem assim: vamos fazer um escândalo quando for assediada, e desconsiderar que tem gente aí que não tem como fazer escândalo nenhum, né? Exatamente. Tem essa gente que fala essas coisas também, né? Tem uma outra. Quando o movimento feminista começou, né, e as sufragistas, as mulheres que queriam o direito ao voto, estavam reivindicando esse tipo de coisa, e tava lá já, elas queriam o quê? Que os seus direitos fossem, tipo, igualados aos direitos do homem. Quando isso estava acontecendo, o que estava acontecendo com as mulheres negras? As mulheres negras não estavam lutando pelo direito do voto. As mulheres negras estavam lutando pelo direito de serem reconhecidas como pessoas. A mulher branca estava lutando, sim, por questões válidas, sim, o direito de equiparação salarial, o direito ao voto, só que, ao mesmo tempo, a mulher negra tava, tipo, 1000 passos atrás, lutando por coisas básicas que essa mulher branca já tinha. Essa desigualdade, ela vem até hoje, ela é muito viva. A diferença mais, assim, assustadora de como a gente vê que as pautas do feminismo negro e das mulheres negras são apagadas na sociedade é que a gente sabe que tem aquela ideia da mulher ser o sexo frágil. E isso é questionado no feminismo. Mulher não é o sexo frágil, mulher é forte. Mas só que a mulher negra, ela nunca foi vista como sexo frágil. Muito pelo contrário, existem mitos sobre a mulher negra, e um desses mitos é o mito de que a mulher negra é extremamente forte e aguenta todo tipo de coisa. Então a gente dissemina uma ideia na sociedade de que a mulher é vista como sexo frágil, mas a mulher branca é vista como sexo frágil. Olha aí. Saiu uma reportagem há muito tempo atrás de um hospital em algum lugar em que eles não tinham anestesia pra dar pra todas as mulheres que estavam em trabalho de parto. E eles falavam assim: vamos dar só pras mulheres brancas, porque elas são mais frágeis. As mulheres negras são mais fortes, então elas podem parir sem anestesia. Gente. Eu não quero ser escravo da indústria da beleza. Ninguém quer ser escravo da indústria da beleza. Isso! Boa! Boa! Não é? Vai! Eu sei já o que você vai falar. Quando você tem um estereótipo de beleza que te machuca, você vê a mulher loira de olho azul, tá. Mas eu não sou loira de olho azul, eu tenho cabelos escuros, eu não tenho a pele perfeita, eu não tenho corpo magro, eu preciso me livrar dos estereótipos. Precisa mesmo. Tem que cair em cima dessa indústria mesmo. Ponto. Mulher negra, a gente olha a TV, a gente olha o jornal, a gente olha tudo, a gente não se vê. Como que a gente vai lutar contra padrões de beleza impostos
Se a gente nem tá. Eu recebo às vezes várias críticas que eu passo muita maquiagem. Gente, eu adoro maquiagem, de verdade. Mas tipo, porque eu quero, porque várias mulheres negras querem falar de maquiagem. Porque a gente precisa ser enxergada pelas marcas. Eles acham que ser negra de pele clara é ser uma branca bronzeada. E não tem nada a ver. Aí eu fico toda com uma máscara cinza na cara. E é isso, sabe? E é básico. A minha mãe, ela não encontra maquiagem pra ela. Minha mãe é preta mesmo e não encontra maquiagem pra ela. Então como que a gente vai questionar uma indústria que nem sabe que a gente existe? O movimento é esse. A gente quer base, a gente quer tudo, a gente quer cabelo, a gente quer tá na TV, a gente quer tá ali, a gente quer tá em todo lugar. Primeiro a gente tem que ter, pra depois ter a escolha de escolher negar ou não. Não tem como a gente negar uma coisa que a gente nem tem ainda, entendeu? Perfeito. Esse é o movimento. A gente, às vezes, a gente usa o termo feminismo branco porque a gente vê um feminismo ligado a pautas de mulheres brancas. Quando você, às vezes, é uma mulher branca, você não tem como falar sobre uma coisa que você não viveu, né? A gente vive de uma forma tão diferente, é injusto eu virar pra você e falar: Jus, você tem que pensar como pensa uma mulher negra. Você não vai pensar como pensa uma mulher negra, você tem que fazer um esforço pra entender uma mulher negra, mas você vai pensar como pensa uma mulher branca. E você não tá errada por isso, porque essa é a sua vivência. Mas é importante que todas as mulheres brancas que se doem ao ser acusadas de feministas brancas têm que reconhecer do lugar que está partindo. Aquela velha história de reconhecer os seus privilégios. Exatamente. Mas existe também outras reivindicações que você tem que levar junto, por mais que você não fale. Então você tem que levar sempre uma mulher negra. Você tem que estar onde essas mulheres negras estão pra você ouvir o que elas estão discutindo. Não só, feminismo é meu direito de usar saia curta. É, mas não é só isso. Feminismo é meu direito de abortar. É, mas não é só isso. Entendeu? São essas séries de... Aula! Tava lendo sobre como as mulheres brancas que são acusadas de feminismo branco ficam na defensiva, falando tipo, mano, eu não faço um feminismo branco, não me acusa disso. E que a discussão do texto era, não importa o que você acha se você faz o feminismo branco ou não, porque tipo, não é disso que a gente tá falando. Exato. Você querer que a gente te fale tipo, não, tudo bem, você não está fazendo feminismo branco, não pode ficar tranquila, uhum. Já tá tirando o foco do movimento negro, da luta que vocês têm pra focar nos meus sentimentos feridos de feminismo branco. Se você é uma mulher branca e não pratica o feminismo branco, se você é uma mulher branca que faz recorte, que tem consciência dos problemas da mulher negra, da mulher trans, que dá lugar de fala, da mulher indígena, a gente invisibiliza muito os indígenas. Eu invisibilizo, porque ninguém sabe. Mas se você não é uma feminista que faz um feminismo branco, só fica de boa e fala, minha consciência não está pesada. Uhul. Não toma pra você, sabe? As pessoas tomam pra si, tipo, vocês estão falando aí de feminismo branco, tô me sentindo ofendida, eu sou mó legal, eu respeito os negros. Eu tenho um amigo negro. E aí teve essa frase que era, o feminismo branco não é feito por mulheres brancas. Exatamente. O feminismo branco é feito para mulheres brancas. Exatamente. Esse por e para aí, ó, faz Perfeito. Uma diferença. Eu conheço várias mulheres negras que não se identificam com a pauta do feminismo negro. Mas Jujut e Nathalie, tem mulher negra também que é rica, tem mulher branca também que é pobre. Esse negócio de não podemos generalizar é muito complicado também, porque você não vai generalizar, o que você vai fazer? Para tudo. Vamos fazer uma lista de todas as mulheres brancas que são pobres, todas as mulheres negras que são ricas. Vamos fazer uma lista de todas as meninas brancas que não fazem o feminismo branco e de todas as meninas brancas que fazem... Não tem muito tempo pra ficar parando pra fazer lista. Dá uma demorada na discussão. A discussão podia estar indo mais lá na frente, mas aí fica aqui atrás, porque aí tem que parar pra fazer lista de quem não tá aqui, quem tá ali, essa porcentagem tem que considerar um monte de coisa. Geralmente falam, vocês enxergam racismo em tudo. Realmente existe racismo em tudo. O racismo, ele tá em tudo. Ele tá numa palavra que a gente fala, ele tá numa expressão, ele tá nas coisas, ele tá na forma como a gente se relaciona. Falar que existe racismo em tudo não é só uma expressão, existe racismo. Não existe. E quando você acusa uma mulher negra de estar vendo racismo em tudo, é tipo extremamente silenciador. Porque você não sabe o que é racismo. Ela sabe, ela tá enxergando. E eu também jamais saberei o que sofre uma mulher trans. Jamais saberei. Por mais que seja uma mulher negra, então quando uma mulher trans fala, eu escuto. Mas não é aquela questão. Então mulheres negras podem quebrar o barraco, fazer de tudo, e a feminista branca tem que ficar tipo, vou ficar quietinha pra sempre.
Não é uma coisa de, tipo, quem manda mais. É mais uma questão, tipo, de respeito, de tentar compreender e se colocar no lugar da pessoa, do que necessariamente chegou as negras, vamos sair porque elas que mandam. Chegou as trans, vamos sair porque a gente é tudo É horrível sair, né? Não é pra sair. Exatamente. Não é pra sair. É pra estar lá. Só que estar lá pra aprender. Dentro do feminismo negro, a gente também tem recortes. A gente também, entre aspas, separa, mas separa pra discutir e crescer. Por exemplo, eu sou uma negra de pele clara. No meu vídeo sobre colorismo eu falei sobre isso. E isso me assusta muito, sabe? Porque eu enxergo a diferença que as pessoas me tratam e tratam uma negra retinta, de pele bem escura, narizão. E eu tenho uma série de privilégios que outras mulheres de pele mais escura não têm. Então eu sei, dentro do feminismo negro, me colocar e respeitar e falar, eu não posso falar sobre isso. Eu, por exemplo, não posso falar sobre um racismo pautado na cor da pele, porque a minha cor da pele é uma cor da pele que é sexualizada, não é tipo a suja, preta, macaca. Eu já fui chamada de macaca, mas a maioria das vezes é, nossa, que pele da cor do pecado, ou morena. Na maioria das vezes é assim, entendeu? Então é diferente, é a mesma coisa. Uma mulher branca ou não negra, ela tem que saber, isso não me desrespeita. Eu posso acompanhar, é necessário que mulheres brancas ou não negras acompanhem as discussões do feminismo negro, mas sempre respeitando e dando lugar de fala pra quem tem que falar. É uma vontade tão desesperada de ser uma aliada. Exatamente. Que você fica tipo, eu quero participar, por favor. Me deixa entender. Tipo, participar pode ser também só, tipo, prestar muita atenção. Exatamente. E você pode ser muito aliado também prestando muita atenção. Exatamente. Ouviu? Dá pra ser aliado também prestando muita atenção e ponto. Esse negócio de viver pra poder falar é muito importante. Teve uma mesa que eu fui de debate, tinha uma menina que ela mora na periferia e branca, e aí ela tava falando, eu vou sair daqui, dessa mesa aqui, e eu vou pro morro, eu não sei se eu vou sobreviver, minha amiga acabou de ser morta, ele levou um tiro na cara, então assim, eu não vou pro meu condomínio fechado, que tem um porteiro que vai me salvar. E aí eu fiquei assim, eu vou sair daqui, eu vou pro meu condomínio fechado, que tem um porteiro que vai me salvar. Eu fiquei, caralho, eu não tenho como falar nada agora. E aí quando você chega num momento desse, acaba indo pra um lado que não é pra ser esse lado, que é uma competição de quem sofreu mais. A feminista branca fica, cara, eu quero falar porque eu também sofri. Eu não sofri como você, mas eu sofri as minhas coisas e eu não quero que isso seja desmerecido. Mas eu nunca vou saber o que é, tipo, eu sofri muito por ser branca. Eu não sofri muito por ser branca. Você sofre por ser mulher. Mulher, eu não sofro por ser branca. Ah, eu estava lá sendo branca e aí alguém falou, uma coisa. Sua branquela? Oh não, me chamaram de branquela. Gente azedo. Nossa, essas coisas. Adoro. Gente, que violência dolorida. Geralmente eu escuto muito, só porque eu sou negra, se não sou negra, não posso lutar a favor do feminismo negro, não posso ser contra o racismo. A minha lógica de vida é assim, sempre que alguma pessoa branca vem me perguntar isso. Vamos supor que você tá numa sala de aula na sua escola, no seu colégio, na sua faculdade, e você vê um ato de racismo. Se tiver uma pessoa negra na sala, é ela que tem que se manifestar contra o racismo que ela sofre, porque ela tem o direito de fala. Se essa pessoa não se manifestar, é interessante você não deixar passar. Toda vez que você deixa o racismo passar, porque você acha, eu não sou negra, então eu não posso falar, você tá sendo conivente. Mas presta atenção, tem alguém que pode falar com mais propriedade que você? Se tiver, você cala sua boca. Não pode começar, racismo, eu falo, então, racismo. Mas vamos supor que você tá entre seus amigos brancos do banco, vocês fizeram uma festinha e só tá a galera branca lá e alguém faz uma piada racista. É sua obrigação moral, sua alma vai queimar se você não agir contra o racismo naquele momento. É uma briga tão desnecessária. Podia estar todo mundo aprendendo junto, construindo junto, sabe? Somos todas mulheres? Somos todas mulheres. Somos todas iguais? Não somos iguais. Somos todas mulheres, sofremos misoginia, sexismo, a gente tem que se unir sim. E dentro dessa união a gente tem que criar grupos pra discutir as especificidades e depois voltar todo mundo pra lutar. Isso tem que ser respeitado, porque se isso é apagado, a gente tá criando um movimento que só vai valorizar um grupinho e o resto vai ficar todo mundo assim, tá, mas eu não me enxergo nesse feminismo, o que é isso? Você pensou em ser professora? Eu vou ser professora. É a sua intenção, né? Sociologia. Quero muito dar aula, de verdade, acho que tipo... Você já está dando.
Mas a mulher negra, por exemplo, sempre foi hipersexualizada. A gente já passa uma vida sendo extremamente hipersexualizada, com o nosso corpo sendo visto como, tipo, carne, como algo que tá, tipo, na bandeja pra ser oferecido. Bife. Um bife. Um filezinho. E eu ainda vou lutar pra isso se intensificar mais, entendeu? As lutas são muito diferentes. São muito. Eu vivi relacionamentos em que a pessoa falava assim pra mim, olha, você, porque eu sou assim muito estreita e muito magra, então eu não tenho o corpão da mulher negra, não sei o quê. Mas aí a pessoa me falou assim, mas calma, você ainda vai ter bundão e peitão. Você ainda vai ser uma negra de verdade, bem sensual. Uma pessoa que namorava comigo, na época uma tosca, eu... Tomara! Bem ridícula, né? Então eu já vivi uma vida assim, sabe? Eu não preciso lutar pela liberdade do meu corpo, porque meu corpo já foi entregue pras pessoas.